Olá pessoal, bom dia, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa aí aos domingos de 10 horas às 11 horas da manhã e às quintas-feiras a partir das 19h30. Programa ao vivo, 10 horas e 55 minutos. 10 horas e 55 minutos não, né, Pedro? 10 horas e 55 segundos, agora 10 horas e 1. Aqui na parte técnica, o nosso amigo Pedro, hoje com uma camisa daquelas clássicas dele, havaiana, branca, azulada, cheia de flores, lindas que a camisa, hein, Pedro? Recuperou o nível, hein? Né? Aquela camisa mequetrefe que outro dia você estava aí, que até eu fiquei com medo de olhar para você. Então, tá ali o nosso amigo Pedro, aí de tantos anos na rádio, também aqui aos domingos comigo. E eu vou falar de um tema que na última quinta-feira eu falei aqui que eu iria abordar hoje. Quinta passada eu contei alguns relatos da minha viagem ao Rio, situações que eu vivi extrafísicas, e comentei que numa das palestras que eu estava lá na Casa de Cura, no bairro Vargem Grande, em Jacarepaguá, um dos pretos velhos que aparece para mim se manifestou lá na minha frente. Eu tinha ido ao banheiro, o pessoal estava chegando, aquele monte de gente, e quando eu saí do banheiro, eu fiquei apreciando um pouco ali a natureza em torno do ambiente, que é muito legal. E aí, ali, de repente, na minha tela mental veio a imagem de um dos pretos velhos e um fluxo mental dele para mim, né, com um conteúdo de ideias que imediatamente eu anotei. Então, eu comentei isso na quinta-feira passada, de que eu, hoje, compartilharia esses ensinamentos, e nós vamos fazer isso já já, no primeiro bloco. Antes, porque muita gente está perguntando, informações sobre a minha viagem para o Japão em abril. Pessoal, eu vou estar na última semana de abril, aquela semana que tem vários feriados no Japão. Eu vou estar fazendo um curso e uma palestra, deixa eu pegar os dados aqui para passar para vocês, em Kanagawa Ken Ebinachi, quer dizer, província de Kanagawa, tá? Kanagawa Ken Ebinachi. Vou estar fazendo um curso sobre mãos de luz e chakras e bioenergia, e uma palestra sobre experiências fora do corpo. Depois, logo na primeira semana de maio, eu vou estar em Guma Ken e Sejaki Shi, onde eu vou estar fazendo uma palestra sobre experiências fora do corpo e paralisias do sono. Quem quiser informações, o telefone é o da Sandra Yamamoto, o telefone, o prefixo é 81, do Japão, mais 81, o número é 080 3353 2317. Eu vou repetir. 81, código japonês, telefone 080 3353 2317, com a Sandra Yamamoto, para quem quiser informações dos lugares, os valores lá. É uma viagem muito longa, gente, são 30 horas daqui para lá, e o salão lá onde vai ser os eventos em Kanagawa, salão lindo, umas 170 pessoas cabe lá, o pessoal já está lotando as vagas. Quem quiser liga lá enquanto tem vaga, porque costuma lotar muito rápido. O pessoal de lá está levando meus livros também para lá, para ter o Viagem Espiritual, o Na Luz dos Pretos Velhos, Na Luz de Krishna, falando de vida após a morte, e vai ser uma viagem muito legal. Última semana de abril, 1ª de maio, vou estar lá com nossos aí irmãos japoneses, falando de saídas do corpo, chakras, bioenergia. Vai ser um encontro muito legal, tá bom? Então, vamos lá. Eu ali, então, estava na Casa de Cura, que é um centro de umbanda universalista, no bairro de Vargem Grande, na semana passada. Na quinta-feira eu estava lá, deixei o programa gravado aqui, e fui fazer uma palestra sobre experiências fora do corpo. Não estavam lá apenas os frequentadores do lugar. Pessoas dos bairros próximos foram muitas. Tinha lá 200 e poucas pessoas. A palestra lotada. E eu, então, captei essas impressões espirituais de um dos pretos velhos, que, é claro,
seria muito útil lá no contexto da casa de cura para os trabalhadores de lá. Mas é um contexto tão legal que serve para qualquer estudante espiritual de qualquer área. Do mesmo jeito que foi uma presença que se identifica como preto velho, poderia ser um hindu extraterrestre, Bezerra de Menezes, sei lá, qualquer um. O importante não é quem passou, mas sim o conteúdo, o cerne da mensagem. O que ela traz? Ela ajuda a pessoa a pensar, a crescer. A mensagem é evolutiva, o objetivo dela é luz, é crescimento. Então, é nesse sentido que cada um deve aproveitar alguma coisa assim, e filtrando tudo, é claro. Não é porque eu estou passando isso aqui que você tem que acreditar ou pegar sem pensar. Pelo contrário, filtra. Como eu tenho confiança no discernimento, eu sei exatamente a qualidade do que eu estou passando, independentemente do grau de consciência de cada um que está ouvindo. Eu tenho noção do que eu estou passando. Por isso a confiança que não vem da cegueira, e sim do discernimento, que já filtrou e viu que aquilo ali é sadio. E as pessoas muitas vezes se importam quem passou, como é que foi. Tudo isso é irrelevante diante do conteúdo, e que se a pessoa não prestar atenção no conteúdo, ficar pesquisando em volta quem foi que fez o quê, ela não usufrui do conteúdo passado. Então vou passar, eu mesmo vou refletir em cima aqui com vocês, fazendo comentários em cima dos apontamentos dele, tá bom? Vamos lá. Primeiro deles, ninguém é mais do que os outros. Esse conselho é óbvio, isso aí é uma coisa clara. Ninguém é mais do que os outros, nem menos. As pessoas têm suas qualidades, têm seus defeitos, têm suas formas de expressão, suas maneiras de entendimento e de ação nas coisas de suas vidas. Então não dá para ficar comparando pessoas. Esse aqui é melhor do que aquele, essa área é melhor do que aquela. Isso não existe, isso é uma perda de tempo. E dentro de grupos espirituais, seja que linha for, acontece muito isso. Olha, eu estou num grupo com o Pedro, e aí eu falo, Pedro, você está vendo aquela pessoa ali? Ela nem merece estar aqui. Olha só o julgamento de nós dois, por exemplo. Nem sei o que aquela outra pessoa fofoqueira do bairro está fazendo aqui nesse grupo. Olha, Pedro, aquele médium ali, não é lá essas coisas, não. Esse tipo de comentário é absurdo dentro da atmosfera de um grupo espiritual que exige responsabilidade, aprofundamento e não trica-trica sobre coisas das pessoas. Muitos fazem isso. Não há grupo de lugar nenhum que não tenha esse tipo de mediocridade. Porque as pessoas não se tocam de quando elas entram num ambiente onde ela respeita a luz que ali está, dentro daquela linha, ela não está entrando na casa dela, ela está entrando numa casa de luz onde não é a vontade dela que prevalece. Ali é a vontade da luz que é soberana sobre ela. E ela, então, trabalha dentro de uma atmosfera que não é só ela. Envolve outras pessoas encarnadas como ela e tantas outras extrafísicas interagindo numa mescla entre planos dentro da egrégora daquele grupo. Então, ao entrar ali, ela tem que estar imbuída do que ela foi fazer ali. Ela foi estudar, foi vibrar algo legal, foi ajudar alguém ou foi receber ajuda. O que ela vai fazer ali não tem nada a ver com o tráfego que ela entra comentando, olha, o tráfego está ruim, me fecharam na rua, não sei o que, hoje o meu chefe estava danado. Isso não é para ficar, você levar esse conteúdo para dentro de um ambiente, principalmente ao ficar observando e julgando outras pessoas, porque esse tipo de coisa é absurdo. Os mentores daquela casa, os guias daquele ambiente, eles não estão julgando quem é isso, quem é aquilo, se esse aqui é mais do que o outro. Isso não existe na visão espiritual. Então, uma coisa que realmente cria problema em grupo, quebra a sintonia das pessoas com aquela atmosfera. Vou repetir, ninguém é mais do que os outros. Isso aí é tão óbvio que não precisa explicar. Segundo apontamento, cada um dá o que tem. Isso aqui também é muito importante. Você está num grupo e ali você faz o seu melhor, né? É um médium, por exemplo, que faz trabalhos manifestados. O outro é alguém que não é um médium manifestado, mas tem um grau de concentração mental anímico muito grande, e ele se concentra e irradia formas mentais brilhantes que vão funcionar na assistência espiritual.
né? O outro está ali quietinho, simplesmente ele entra, ele não é o médium ali da casa principal, não é o outro da concentração, mas você olha o coração da pessoa, tem um amor enorme, e ela quietinha em cada reunião, ninguém dá nada por ela. E ela, às vezes, o chakra cardiorrespiratório é maior do que todo mundo que está ali dentro. Só que você olha e fala, essa pessoa está sempre aqui quietinha e tal, nunca muda, não sei o quê. E esse tipo de estereótipo é muito perigoso em grupo. Cada um dá o que tem. Você, dentro de uma reunião, você deve fazer aquilo que é o seu melhor dentro daquilo que você tem. O plano espiritual não vai pedir de você uma atuação de algo que você não pode dar. Vai pedir a você assim, dê o seu melhor. O seu melhor às vezes, aquele sentimento legal. A pessoa quietinha ali, que você não deu nada por ela, ela está cheia de agradecimento ao plano espiritual por estar ali. E aquele médium ou aquele outro concentrado ali, que aparentemente é fantástico, não está valorizando, às vezes, a reunião, está ali só por obrigação. Então, essas coisas são muito relativas. Então, cada um dá o que tem. Dentro de uma reunião, funciona com o teu jeito. Não fica se comparando com o jeito do outro. Às vezes alguém, numa reunião, narra uma visão espiritual que teve, uma coisa de clarividência ou de percepção espiritual, e aí alguém quietinho fala assim, essa pessoa está narrando que ela viu coisas, eu não vi nada, eu nunca vejo nada. E daí, às vezes, seu chakra cardiorrespiratório está melhor do que o outro que viu tudo e não tinha o amor que você estava vibrando ali em silêncio. Cada um dá o que tem. Não se compare, não aceite rebaixamento do julgamento de terceiros sobre você, como também não aceite elogios e exaltação para aumentar o teu ego também de terceiros. Seja você mesmo, você mesma. Trabalhe o melhor que você puder do teu jeito. Não tem que imitar o jeito de ninguém, não tem que ficar vendo a qualidade do outro, veja a tua e simplesmente trabalha. Faz o melhor que você pode. Tenha respeito e luz e amor. O resto deixa que cada um lide com a própria capacidade que tem e desenvolva a sua. O plano espiritual está olhando o que você está dando, o que você tem. De repente alguém é bilionário e doou ali R$1.000 para o Pedro, tá? Esse é bilionário, ele nem ligou para esses R$1.000, Pedro. Aliás, o Pedro falou assim, poxa, o bilionário liga para mim hoje, que eu quero esses 1.000, né? E, de repente, uma outra pessoa sem a condição financeira, por exemplo, ela, de repente, levou ali 1 quilo de alimento, alguma coisa, e doou. E ela fez isso integralmente, e aquilo já era difícil para ela, né? Dentro da dificuldade material que ela tem. Essa pessoa, ela deu o que ela tinha. Tá? O outro deu 1.000 e ele tinha 1 milhão. Se o plano espiritual olha, quem foi que deu mais? Que deu o que tinha? Então, é importante não se comparar e cada um dá o que tem, é o seu talento e que seja com amor, respeito, que não haja comparação com ninguém. Terceiro ponto, o plano espiritual vê o amor que cada um dá. Isso não se mede pelo que o mundo observa, pois o coração revela tudo. É a mesma coisa. O que os mentores olham é o valor de coração de cada um. É ali que eles veem o real. Às vezes, alguém que tem um potencial grande de manifestação pode estar ali, exercer esse potencial, que é justo, a pessoa trabalhou por isso, desenvolveu. Mas às vezes ela, como pessoa, não estou falando médium ou sensitivo, a pessoa por detrás está assim, eu não queria estar aqui hoje, eu estou cansado, eu não suporto o pessoal que está aqui, eu estou aqui por obrigação, porque o plano espiritual exige que eu seja médium. Quer dizer, ele não está com amor, vai por obrigação, o amor desaparece. É diferente quando você vai fazer algo por amor, com dedicação, você supera o cansaço e você fala, vim para cá, me descansou. Cansado eu estaria se ficasse na inércia. Então, aquela outra pessoa que foi, fala, pô, estou aqui, estou alegre de estar aqui, bem quietinho no meu cantinho, que legal que eu estou aqui. Então, é importante a gente ver o que tem no coração da pessoa. Às vezes, alguém está ali, mas não está totalmente integrado, o pensamento está distante. E às vezes o outro, que ninguém dava atenção, está totalmente ali, com o seu coração aberto. O plano espiritual nota isso em cada pessoa. Não há trabalhadores espirituais grandes ou pequenos. Existem os trabalhadores
E grande é Oxalá. Olha, Pedro, Preto Velho arrebenta, cara, ele arrasa. E aí, não há trabalhadores espirituais grandes ou pequenos. Grande é Oxalá. Nós aqui somos espíritos encarnados tentando funcionar bem diante de uma luz maior que a gente está estudando, trabalhando e tentando estar à altura disso tudo que a gente estuda. Eu já comentei aqui tantas vezes, quando alguém pergunta assim, qual que é a sua especialidade, Wagner? Sua mediunidade? Que o pessoal é assim, cheio de coisa. Qual é o seu nível parapsíquico? Tá? A minha especialidade eu sou auxiliar de serviços gerais espiritual. Pedro, o que o plano espiritual baseado na luz me pedir é para pintar, eu pinto, é para passar massa, eu passo, é para dar uma palestra, eu faço, para escrever um texto, eu faço. É auxiliar de serviços gerais. Essa é a minha mediunidade, é a minha especialidade parapsíquica, né? Então, dentro de um trabalho espiritual, não tem grande ou pequeno, tem grande é Oxalá. E todos estão ali participando, cada um do seu jeito, e que cada um faça o melhor, e que ninguém fique comparando nada. Pare de prestar atenção nos outros, observa mais como é que vão as coisas dentro de você e melhora o que for possível, né, Pedro? Pedro está fazendo assim, ó, sinal de positivo. Aliás, Pedro, uma pergunta. Eu sou a primeira pessoa encarnada que você vê hoje aqui no plantão? É, porque é só eu ter vindo aqui ao vivo, né, Pedro? E aí, quando eu chego aqui, o Pedro fala, ufa, ainda bem que você veio, não deixou gravado, porque de domingo aqui é você o cara, o único cara que eu vejo aqui no estúdio. Aí hoje eu cheguei, brinquei e falei, Pedro, eu sou a primeira entidade que você vê hoje? Ele falou, não. Eu falei, claro que eu sou uma entidade encarnada. E você também, de vez em quando, tem umas extrafísicas aqui, né, Pedro? Mas encarnada é a primeira. Tá bom. Vamos lá. Mais um aspecto, mais um apontamento. Quem tenta humilhar os outros, na verdade, só humilha a si mesmo. Isso eu vi muitas vezes esses pretos velhos falarem. Tentar humilhar o outro, principalmente tentando... Isso eu vi muitas vezes. Gente com conhecimento naquilo que estudava, humilhando os outros que sabiam menos, literalmente tripudiando, tá? Se achando superior porque estudava algo que os outros não sabiam. Gente, isso não existe. Do mesmo jeito que você sabe algo que o outro não sabe, os mentores sabem algo que você não sabe. E se os mentores te tratassem igual você trata o outro, como é que ficaria? Né? Então, pelo contrário, a alegria de quem estuda isso com amor e respeito é transbordante, dá vontade de você compartilhar. E se o outro não sabe, você ajuda ele a saber, esclarecendo, explicando, erguendo o outro. Essa é a alegria do conhecimento, o compartilhamento. Não é criar uma gaiola mental, uma ilha mental e achar que está acima do outro que não sabe. Esse é um erro que todos precisam evitar, todos nós precisamos trabalhar. O conhecimento é uma bênção. E outra, erradicar a ignorância do outro é um tipo de assistência que você está fazendo dentro de uma didática, de uma forma de passar conhecimento que ajude o outro. Então, quando alguém tenta humilhar o outro, utilizando o conhecimento para amarrotar o outro e se achar superior, isto é um problema muito sério. Agora, não confundam. Quem tem conhecimento precisa abrir o outro e quebrar a ignorância. Aí, isto não é arrogância, isso é o trabalho, a ferramenta, você abrir a escuridão com a luz da informação. Isso é outra coisa. O que eu estou falando é alguém que acha que sabe e acha que o outro não sabe, fala, eu sou superior a ele. E dentro de estudos espirituais, eu já falei isso aqui muitas vezes, muitos estudantes espirituais cometem esse erro fora dos seus grupos no dia a dia. Eu estudo a parte espiritual. O Pedro não estuda, ele não sabe o que é um chakra, não sabe o que é campo espiritual, ele não sabe nada, ele é um ser impensante, ele não lida com essas coisas. Ainda bem que eu lido. Quer dizer, já há um grau de diferença que a pessoa acha só porque o outro não estuda a parte espiritual. E daí, eu trabalho com isso há tantos anos, conheço muita gente. Então, o que acontece? De repente, você olha alguém que estuda muito isso aí e que, de repente, ela não está à altura de uma outra que não estuda nada disso e é muito melhor do que ela na atitude. Porque não é o que você acredita ou estuda que faz o seu caráter, é o que você é. Porque alguém pode estudar tudo e descambar para o mal. E alguém pode estar cheio de conhecimento e não ter sabedoria para gerenciar o conhecimento e só fazer besteira. E o outro não estudou nada daquilo e perdoa todo mundo. Então, isso é muito relativo. Não cometa esse erro. Tipo assim, sabe, Pedro, aquele cara que mora ali no prédio da gente, ele é materialista.
já viu, né? Já está no umbral. Só porque é materialista, né, Pedro? Ainda bem que a gente estuda a parte espiritual. Ah, aquele outro ali, por exemplo, dentro da área, assim, esotérica, Pedro. Pedro, nós somos do grau violeta, né? Aquele outro ali é do grauzinho azul. Ah, ele não passou na prova iniciática. Dá uma olhada nesse tipo de babaquice. E é o termo claro, babaquice mística, em que você começa a julgar o outro pelo grau iniciático. Se o outro leu tantas coisas ou tem nomenclatura tal e o outro não tem, são erros muito comuns. Precisa trabalhar isso. Conhecimento não garante nada, garante tirar a ignorância. Agora, como você vai lidar com isso? E entenda, o mundo é do jeito que é, tem bilhões de pessoas na Terra e tem muita gente melhor do que nós. Isso é a verdade, gente, tá? Não adianta ser super médium aqui, super projetor extrafísico ali, bam, bam, bam na área, se você, no trato com as pessoas e a maneira como você lida, é muito ruim, não dá certo. Agora, é muito legal estudar tudo isso e verter isso de uma forma em que você conviva normal com todo mundo, né, Pedro? Pedro, a gente desce ali, brinca com o pessoal da Banca Bruno, o pessoal da lanchonete, vai levando, cara, não fica achando, eu chego ali embaixo e falo, o cara da banca é inferior a mim, porque eu acabei de fazer um programa ali na Rádio Vibe Mundial. Esse tipo de coisa, procurem trabalhar, gente, tá? Eu estou colocando isso com sinceridade para vocês, eu trabalho com isso há muito tempo, eu conheço muita gente, estou lidando com todo esse meio, e isso que ele falou aqui, quem tenta humilhar os outros acaba se humilhando a si mesmo, porque o plano espiritual está observando o que a pessoa está fazendo. E isso tudo tem consequências, que não é aquela coisa de karma que vai te pegar ou vai para o inferno. A consequência é a própria arrogância te humilha, porque de um ponto de vista espiritual, você vê um mentor, Pedro, hiper simples, generoso, preocupado em ajudar quem sabe menos e não em julgar. E você vê um encarnado com conhecimento julgando todo mundo. Então é essa a diferença. A consequência é, diante do plano espiritual, quem é que está sendo humilhado? Aquele que você tentou humilhar ou você que é o que tenta humilhar os outros diante da luz que te conhece? É muito importante todos nós estarmos alertas. O que eu estou falando aqui para vocês cabe para mim, cabe para o Pedro e para qualquer um de qualquer área. É sempre bom ponderar, alertar sobre essas coisas, para que nenhum de nós caia mais nesse tipo de tolice e abordagem que todos nós podemos escorregar e cometer. Precisa estar alerta, precisa funcionar, e é o que o Preto Velho falou, cada um dá o que tem. Vamos lá. Deixa eu ver o horário aqui, tá certinho. Pedro, você vai adiantar o relógio ou eu gosto quando o Pedro faz assim, o pessoal que está no YouTube vai ver, ele faz assim, ó. Quer dizer, ele é diferente do Tomás que faz assim, ó. O Pedro vai e faz, é como se fosse um passe. Ele abre assim o horário para frente, né, Pedro? E isso aqui, para finalizar, é muito importante. Apontamento dele. O excesso no consumo de álcool intoxica as energias e envelhece a expressão, pessoal. Pessoal, o chakra que metaboliza o álcool é o chakra umbilical, que metaboliza energeticamente tudo que a pessoa consome de sólidos e líquidos, espraiando a energia pela área. O chakra cardiorrespiratório metaboliza a energia aérea, o prana que vem com a respiração. O chakra umbilical lida com o que a gente come e bebe, trabalhando a sinergia dessas energias e espraiando a vitalidade dos alimentos pelo sistema. Então é o chakra que fica sobrecarregado quando há o excesso no consumo de álcool. Veja, não estou falando de tomar uma cerveja ou tomar um copo de vinho no almoço. Está se falando do excesso no consumo de álcool. Muita gente, tendo a parte espiritual, é muito radical também com álcool. Ai, não pode beber. Não, você tem direito de você ter um momento de lazer. Qual é o problema de você tomar uma cerveja fora do ambiente de trabalho, se você não vai dirigir e não tem uma reunião espiritual? Você está dentro do teu lazer particular, não tem que dar satisfação para grupo, dirigente, pessoa de lugar nenhum, nem ao plano espiritual. É o teu momento de lazer. Você gosta de tomar uma taça de vinho antes do almoço? Nenhum problema. O problema todo é o vício em cima dessas coisas, criando a dependência e tudo que vocês sabem
de problemas que vêm acarretados. Então eu estou falando bem direto, aí alguém vai falar, você está falando isso porque você gosta de tomar uma. Eu não tomo álcool há mais de 30 anos, mas eu não gosto de informação manipulada, usar a parte espiritual para tentar doutrinar o outro. Não, não há problema, tá? Eu quando consumia álcool, tomava cerveja na mão, não me atrapalhava em nada, agora eu nunca exagerava. E aquela história, você vai dirigir, não beba. Pô, você tem um trabalho espiritual? Caramba, não bebe, não dá mole. Então, o Preto Velho afirmou que o álcool em excesso intoxica. Isso aí não precisa falar, ter os assédios extrafísicos, porque o álcool coloca você num estado alterado de consciência, você perde a lucidez. Ó, sem lucidez não há controle do pensamento, da emoção, você se abre para que entidades ocultas venham e entrem no processo energético seu, para vampirismo energético. Então, a novidade que está aqui, que eu achei muito interessante, é o álcool envelhece a expressão, deixa, não é o rosto físico, a atmosfera do rosto fica carregada, é um dos efeitos do álcool. Por clarividência, você olha e fala, essa pessoa está mais envelhecida do que o normal, e às vezes é um jovem que está muito alcoolizado, o rosto físico está lisinho, mas o campo energético do rosto às vezes está sobrecarregado. Então são esses os toques, a gente já está na hora do intervalo e eu vou abrir as linhas de telefone para vocês ligarem, 11 31 71 0221, 11 31 71 0221, 11 32 62 44 90 e 11 32 62 44 90. Pode ligar agora. Quando voltar da vinheta do intervalo, o Pedro já passa as ligações. Agora, por favor, não canso de repetir, perguntas relativas aos temas que eu abordo aqui no programa e nada de orientação particular, que eu não tenho como fazer isso, tá bom? Pedro, vamos lá para o intervalo? Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, ali está na parte técnica Pedro, o homem das camisas havaianas, que está me dizendo que assim que entrou a vinheta já está ligando um monte de gente, ele está louco ali na secretária eletrônica, tá? Os telefones estão abertos, 11 31 71 0221, 11 32 62 44 90. O Pedro vai pegar as ligações, filtrar ali, passar aqui e eu respondo no ar, tá bom? Vamos lá então, Pedro. Primeira? Olá, quem fala? Oi, bom dia, Wagner. É Silvia. Oi, Silvia, você está em que lugar? Eu estou em Osasco. Osasco, vamos lá, alguma pergunta? Oi, Wagner. Olha, eu queria dizer que eu sou admiradora do seu trabalho e aprendo muito com você, viu? Muito obrigada, viu? Legal. Wagner, é o seguinte, eu sou médium passista e quando eu estou dando assistência, seja ela de cura, seja qual for, eu me sinto levitando, parece que eu estou voando. Sim. E já me falaram que não pode. Alguém lá dentro me falou que isso não pode. Eu queria saber de você se isso é ruim, se é bom, o que se pode fazer, como que funciona. Muita gente me narra isso daí e o comentário de que não pode é falta de informação das pessoas que estão te falando. É o seguinte, eu já falei muitas vezes aqui no programa da dilatação da aura. Às vezes você está dando um passe, a aura das tuas mãos dilata e vai parecer que você está com as mãos grandes, né? Na verdade, é a dilatação da aura das mãos. Você está ali, por exemplo, você é passista, você está em pé para dar um passe ou sentada para vibrar energia, o que acontece? Seus pés estão no chão, no duplo do ambiente onde você está, a energia é tratada, então não tem só o chão, o campo energético ele não está só para cima, envolvendo o ambiente, ele interpenetra para baixo também. Então, do mesmo jeito que a aura das mãos dilata, a aura dos pés também dilata. E como a aura do chão, muitas vezes ela também dilata, porque, olha só, você pode estar num grupo ou pode estar em casa meditando, por exemplo. E aí a tua aura dilata de tal forma que ela se mistura com a aura do próprio cômodo do ambiente onde você está, que também tem um duplo. E, de repente, você fala assim, parece que minha aura está estufando, contraindo e dilatando. Caramba, parece que o teto está diluindo e contraindo, parece que as paredes estão se mexendo e que o chão está ampliando, parece que eu e o ambiente somos um só. Isto acontece numa reunião com os chakras dos pés, que acaba a energia da aura dos pés se misturando com a aura do chão. E aí o que acontece? A aura do chão começa a dilatar para cima e aí
empurra o teu campo energético de baixo para cima um pouco, dando uma sensação que você está meio que flutuando um pouco para fora, pelo alto da cabeça, como se tivesse um grauzinho para fora, por cima, sem que seja uma saída do corpo completa, mas uma dilatação da aura, fazendo parecer que você está um pouco voando por cima e um pouco dentro fazendo passe. Isto é normal, não tem nada de anormal. Se não te tirar a atenção do passe e você está contente do jeito que você é, continua assim, porque vai ter sempre alguém que não estudou a parte da bioenergia, que vai te falar assim, irmã, não faça assim, pensa numa prece. Que prece? Qual era a necessidade de fazer a prece se a tua aura está dilatada? E isso é normal. Então, fica tranquilo, o que você está fazendo e sentindo é normal, é a dilatação da aura, muitos sensitivos variados tem essas dilatações e tem a sensação que está meio para fora, meio que flutuando, meio a meio em relação ao corpo. Está correto, viu? E a sensação é boa. Eu falei, isso não pode ser ruim, porque a sensação é boa. Gostosa. Eu vi muito isso em reuniões espíritas no Rio de Janeiro. Alguém está ali dando um passe e, de repente, a pessoa que está recebendo o passe, a aura da pessoa dilatou. A pessoa que está recebendo o passe. E aí a pessoa não entende aquilo, fala para a pessoa, olha só, eu estou com a sensação que eu estou crescendo. E que sensação diferente. Aí chega alguém e fala assim, faz uma prece, irmão, pense em Jesus. Que necessidade você tinha de fazer uma prece ou pensar em Jesus só porque a tua aura dilatou como efeito da passagem da energia? O pessoal precisa estudar mais, entender melhor esses mecanismos bioenergéticos, mas se você olhar direitinho, você vai, por exemplo, fazer um curso de passe na área espírita, ou um curso de passe na área da Umbanda, ou um curso de Reiki em outro lugar, ou um curso de cura prânica. Observa que são métodos de passagem de energia. Você já reparou que quase ninguém explica essas sensações? Sim. E aí as pessoas sentem e não tem quem explique. Então fica tranquila. Eu te digo, trabalhando com isso, eu tenho isso, muitos outros têm, e isso é muito agradável. Continua. Sob a dilatação da aura das mãos, do corpo, eu já tive essa sensação. Mas eu já tinha estudado isso com você e eu sabia que era normal. Agora, essa sensação de levitar eu ainda não tinha tido, né? Isso. E é muito gostosa. É gostosa. Quando dá essa dilatação, não é só uma dilatação de energia, é uma dilatação de sensações. Aquilo é agradável. Você fala, puxa, que legal ficar imerso nessa energia e fazer parte dela. É muito bom. Então, tá bom então, Vani. Muito obrigada, viu? Obrigado por você ter ligado, viu? Até mais. Nada, tchau. Pedro, mais alguém? Quem está falando? Oi, Wagner. Bom dia, Michele de Jundiaí. Ô, Michele, vamos lá. Wagner, estou nova nos estudos, né? Tenho um mês. A minha dúvida é sobre clarividência. Desde criança eu tenho algumas imagens que aparecem antes de dormir, na minha visão. E a minha dúvida é que eu já ouvi você falando algumas vezes que a visão é na testa. Eu não sei se o que eu tenho é clarividência, porque a impressão que eu tenho é que a visão é na minha frente, né? Não sei se eu estou... Não, a mesma coisa. É que é o seguinte, a clarividência está radicada no chakra da testa, embora a pessoa possa ter percepções pelos outros chakras também. Mas o principal é o chakra frontal. Você fecha os olhos, você fala, eu estou vendo as imagens mentais na minha testa, inicialmente. Só que elas aparecem projetadas à frente. Por exemplo, meio metro à frente. É clarividência. Pode aparecer na tela mental interna as imagens, como elas podem ser projetadas à sua frente. É clarividência da mesma forma. Tá. Quando essas imagens não são boas, são um pouco assustadoras, assim, não são imagens, são às vezes rostos de pessoas muito próximo de mim, assim, como se eu estivesse vendo muito próximo de mim. Aí são presenças extrafísicas que você está pegando na tela mental. Tá? Por exemplo, a clarividência, ela abre. Agora, o que estiver em torno de você é o que ela vai te mostrar. Não é que a clarividência fez você ver e atraiu aquilo, não. Aquilo já estava. A clarividência só te mostra. Então, na hora que vai abrindo, se você está vendo rostos extrafísicos pesados, são presenças extrafísicas mais grossas que podem estar no entorno do teu campo energético. Porém, existem outras possibilidades. Imagina que você, no teu ambiente de trabalho, é muito carregado. Então, na hora que você está quietinha,
voltou do trabalho, está ali meditando e abre, você vê reflexos energéticos na tua aura de presenças que estavam no ambiente do trabalho. Outra possibilidade, você foi ajudar alguém, tinham presenças negativas juntos da pessoa. Você não viu, mais tarde, quando você está em casa ou numa reunião fazendo um trabalho, aparecem os rostos dessas entidades que estavam junto com a pessoa que você estava ajudando. Então, são várias possibilidades, mas com certeza são presenças extrafísicas mais densas. Outra coisa, tem que ver se os rostos que você está vendo são rostos reais de presenças reais ou se são formas mentais de coisas projetadas pela tua mente com formato estranho. Precisa se aprofundar para poder saber discernir isso com o tempo. Como você falou que é nova nisso, dá o tempo, vai observando e vai estudando para poder cada vez mais se entender o que está vendo. Sim, eu estou com o livro Clarividência do Charles Webster Leadbeater. Esse livro ele é muito bom, mas veja, o Leadbeater, ele trabalhava na sociedade teosófica. E naquele contexto teosófico, esse livro é mais ou menos 1910, mais ou menos, a teosofia não aborda a parte da mediunidade. Então, a clarividência que o Leadbeater fala ali, ela é geral no sentido de alguém que está vendo várias coisas. Agora, a clarividência, se ela está num contexto mais mediúnico, vai dar presenças extrafísicas. Então, eu te aconselho você dar uma olhada em 2 livros depois de ter lido esse. O livro Clarividência, do Rodrigo Medeiros, que é um livro bem técnico, bem bom. E quando for possível para você, leia o livro Elucidações do Além, do Uramatiz, pelo médium Exílio Mais. Tem capítulos ali muito legais que, no conjunto, pode ajudar a entender o que você está vendo. Ah, obrigada. Legal? Agora, no momento, eu estou lendo Viagem Espiritual, aí depois entra na fila. É isso, porque, na verdade, a gente quer ler tanta coisa e não dá tempo, e pior, não tem grana para comprar tudo que a gente gostaria, né? E tempo para ler. Mas sabe uma das alegrias da vida? A gente compra um livro, Pedro, depois compra outro, aí alguém em casa fala assim, você tem tanto livro, comprou mais um, você não está dando conta nem de ler o que já tem, o que adiantou se comprar outro? Eu falei, eu sei que está aqui, é o prazer de estar ali com o livro perto. Tem gente que tem uma cristaleira cheia de garrafa de uísque, eu tenho uma estante cheia de livro, não tem uma garrafa de nada com álcool. Então, o cara está com a cristaleira cheia de uísque que ele não vai beber nem durante uma vida. Ninguém fala nada. Você compra um livro que você não vai ter tempo, um familiar teu está gastando dinheiro com aquilo ali, enquanto o familiar comprou a garrafa. Então, é um prazer danado comprar mais um livro. Oh, caramba, mais um. Opa, não vai dar tempo, mas eu quero. Aí alguém vai falar, isso é o ego desejando. Pois é, um desejo legal, eu vou desejar mais um logo depois. Agora, o problema é quando o desejo te leva para algo muito ruim. Quando é o desejo de crescimento e estudar, cada vez mais é melhor. Legal? Legal, obrigada, Wagner. Tá bom. Bom lá, Pedro, mais alguém? Quem fala? Oi, é a Ellen. Ô, Ellen, você fala de onde? De Itatiba, interior de São Paulo. Tá? Eu dei uma palestra em Itatiba, acho que em novembro. Foi, eu fiquei sabendo, posteriormente, fiquei muito chateada. Tá uma palestra lá lotada, aí vamos ver se lá pro meio do ano eu consigo fazer uma outra aí. Alguma pergunta? Vou ficar atenta dessa vez, sim. Há um tempo atrás, eu ouvi o termo lastreamento energético numa live do Saulo Calderon. Tá. E eu tenho esses sonhos de estar retirando coisas da boca, muitas vezes chicletes e outras coisas até bem desagradáveis. Queria que você elucidasse melhor sobre esse termo, lastreamento. Esse termo que o Saulo usa, lastreamento energético, é um termo que o Valdo Vieira, dentro da área inicialmente da projeciologia e depois da conscienciologia, utilizava muito, mas não foi nem ele que criou a expressão. Eu trabalhei com o Valdo muitos anos, com o qual o Saulo também estudou, e o Valdo gostava muito do autor inglês Robert Krukl, que foi o primeiro cara a elaborar uma teoria de lastreamento, que era mais ou menos assim. O Pedro vai para fora do corpo. O cordão de prata interconecta o corpo espiritual do Pedro ao corpo humano. A aura do corpo humano, a chamada duplo etérico, está envolvendo o corpo humano e dos chakras saem filamentos que formam o cordão de prata espetado na outra ponta do corpo astral. Então, o Pedro pode ir em qualquer plano. Ele está sempre ligado ao plano físico por um conduto, que é o cordão de prata muito denso, perto do corpo, e muito sutil
lá na outra ponta. Então, simplesmente o Pedro está lastreado ao plano físico. Ou seja, pode ir ao plano que for, ele continua guindado, ancorado uma parte na matéria que vai puxá-lo. Assim que o metabolismo do corpo subir, ele vai puxar, porque ele não está desligado da matéria, ele está só projetado e, portanto, está conectado ao plano físico. Então, o lastro é o próprio cordão de prata. Acontece que, como é um conduto que liga duas partes, uma bem sutil e astral na ponta, a outra bem densa e condensada energeticamente no corpo, se você olhar o cordão de prata, até 4 metros, 5, 6 em volta da aura do corpo humano, na saída, os filamentos energéticos são muito condensados. Quando você ultrapassa metros para fora e entra em outro plano, o cordão de prata toma uma configuração sutil, como se fosse uma teia de aranha no ar. Daí o nome que os ocultistas usavam, teia de prata ou fio de prata, significando que ele alcançou um grau de sutileza que você nem sequer vê mais. Às vezes você olha para trás, você vê como se fosse uma trilha de fumaça atrás de você, um rastro, que já é o cordão já sutilizado, mais perto do corpo, você vê vários filamentos, né? Eu pude observar muitas vezes o funcionamento desse cordão de prata nas minhas saídas. Então, normalmente, o Pedro está lá na ponta, ele tem que estar sutil e a maior parte das energias grossas do cordão estão junto ao corpo. O que acontece? Num trabalho de assistência espiritual, mentores que estão com o Pedro lá na ponta, com o corpo astral dele, estão num trabalho no ambiente denso ou estão soltando espíritos grossos para uma cura do lado de lá, então precisa do Pedro um pouco mais denso na parte que está projetada. Um dos mentores vem perto do corpo, mexe nos chakras do duplo etérico e faz um pouco da energia desse duplo fluir pelo cordão, que engrossa, e lá na ponta o projetor fica lastreado, que, ou seja, ganhou mais peso, que veio pelo cordão de prata para uma doação de energia. Isso se afigura para o corpo como se estivesse saindo substância interna do corpo. Como a gente produz saliva, produz muco, né? Às vezes a gente tem a sensação de derretimento, uma cera derretendo, descendo pelo ouvido, uma sensação de algo entumecido, saindo pelo nariz ou pela boca. Então, quando a gente encaixa de volta, a sensação é que está saindo algo da tua boca ou algo do nariz, que seja uma energia que estava envolvida na doação, um tipo de ectoplasma. E é isso que foi chamado de lastro energético, que o Saulo citou, baseado no Valdo Vieira, que se baseava no Robert Krukel, e que é o que está acontecendo com você. Deu para entender? Sim, então, resumidamente, é uma doação de energia. Exatamente. Que está acontecendo, né? E certo. Muitas vezes a sensação dessa atividade de doação faz com que o cérebro produza sonhos a partir daquela sensação. Então, quais são os sonhos que muitas vezes revelam essa doação? Sonho dos dentes estarem caindo, sonho que você está golfando, você acorda, não está golfando nada, sabe? A sensação que algo gelatinoso está saindo pela boca, ou pelo nariz, ou pelos olhos, ou pelas orelhas. Sensação de algo derretido como uma cera, saindo de alguns pontos. Isso tudo pode causar diversas sensações. Certo. Okay? Obrigada. Eu tenho outra pergunta também. Pode falar. Recentemente eu acordei, aparentemente eu me senti como paralisada e é como se eu olhasse para as minhas próprias mãos e estivesse dando eu não sei se eram as minhas mãos mesmo, mas como se elas estivessem luminosas, assim, meio avatar, assim, limpando o meu próprio corpo. Depois eu acordei e fiquei com essa dúvida, se era eu mesmo? É você mesmo, isso é um autopasse. Tá? Às vezes a pessoa acorda paralisada e, de repente, ela não está fora ainda, ela está encaixada. De repente, as mãos extrafísicas se soltam, as mãos astrais, e se vira e começa a dar um passe nela própria. Isso, às vezes, é anímico, como algo natural, inconsciente, que você faz para limpar as energias, mas muitas vezes, no caso de médiuns desenvolvidos, ele acorda paralisado, no estado alterado de catalepsia. Mentores que trabalham com ele estão em torno, ele não vê, joga energia como se fosse num lance mediúnico e as mãos astrais levantam sob controle mediúnico dos mentores, que começa a vibrar energia. As mãos físicas não mexem. Essa energia pode ir para o mundo, como pode virar e também ser para ela. Tanto pode ser a pessoa, quanto pode ser mentores, mas são as próprias mãos extrafísicas dela mesma. Tá certo. Ok? Gratidão, viu, então, tá. Wagner? Existe a Ellen antes do Wagner
e a Ellen após o Wagner. Então é muita gratidão. Pô, tomara que você continue estudando aí, você está lendo boas obras aí, continua Sim. firme no estudo, tá bom? Obrigada, Legal, Wagner. um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Senhor Pedro, mais alguém? Olá, quem está falando? Oi, bom dia, professor. É o Everton do Butantã. Ô, Everton, e aí? Alguma pergunta? Sim, eu sou sensitivo há muito tempo já e eu lido bem com fazendo estado vibracional, né? Quando eu percebo algum obsessor, assediador e tal. Só que eu queria saber como eu posso ajudar pessoas com a minha sensitividade e queria que o senhor indicasse literatura sobre sensitividade. Olha, a sensibilidade, ela é bem variada, porque existem livros que falam geralmente de algumas sensações. E, na verdade, precisava de ter mais informação sobre isso, porque as pessoas sentem um monte de coisa quando estão mexendo com energia. Ó, bocejo, lacrimejamento, arrepio, sensação de pingo d'água gelado na pele. Ela não está embaixo de nenhum ar-condicionado e a sensação é real, não tem nada. Sensação de inseto caminhando pela pele, ela olha, não tem nada. Sensação de testa rachada, meio da cabeça exalando uma eletricidade. Tem um monte de sensações bioenergéticas e psíquicas que precisam ser mais estudadas. Não tem muita coisa sobre isso. A nível geral, te indicaria o livro Elucidações do Além também, do Ramatiz, porque ele trata de forma geral sobre várias dessas sensações também. Agora, a nível de energia, eu te aconselho a estudar cura prânica, tá? Do Showa Koksui. Entra no Google, clica lá, cura prânica, Showa Koksui. Muitos trabalhos de cura prânica sensibilizam muito a energia das mãos. E muita gente tem a sensibilidade mais fácil tateando, sentindo com as mãos. Como você já trabalha o estado vibracional, eu vi isso acontecer com muita gente, o estado vibracional ele é anímico. Você vibra, você sente eletrificado, mas ele não é o ideal para aumentar a tua sensibilidade, porque ele fica girando energia sem sair, sem entrar. Então, a sensibilidade é uma abertura e o estado vibracional te isola. Então, o ideal é você se abrir lentamente. Por exemplo, eu estou aqui, eu quero sentir o Pedro, eu estendo a mão e tento, de alguma forma, auscultar energeticamente a energia. Estendo a mão e tento sentir no ar. Se eu fizer estado vibracional, eu não vou sentir o Pedro nem sentir ali. Então, como você já faz estado vibracional, precisa agora abrir a sensibilidade, né? E isso, para as mãos, é onde eu te aconselho. Começa estudando a energia das mãos, mas não no reiki, que não vai falar sobre isso não. Nem no passe convencional. Vai na cura prânica, que é onde essa sensibilidade amplia. E é claro, não vai ficar preso ao parâmetro da cura prânica. É só uma dica e vai somando com tudo que você já está estudando. Legal. Ok? Eu queria ter uma dúvida também. Eu tive uma projeção essa semana e eu estava... Naquele dia eu estava fazendo muito... Trabalhando o Arnya... Eu trabalhei todos os chakras e dei uma ênfase no Arnya Chakra. Tá. Fazendo Om Namah Shivaya, bastante tempo. Que legal isso aí, hein? Na vibração pra prática boa. E aí, então, eu até peguei essa prática em um dos seus vídeos, né, que você falava. E aí, eu tinha uma projeção e eu despertei, eu estava flutuando e tinha um homem na minha frente que estava flutuando também, e ele ativava o Arnya Chakra, e o Arnya Chakra se dilatava e virava um sol imenso, assim, ele tinha poder absoluto sobre aquilo, só que era eu. Não era eu, era outro corpo, era um outro homem ali, mas era eu, é como se fosse um outro eu, sei lá, de outra vida, não sei se isso é possível. Você estava projetado nessa hora? Eu estava, só que eu caí no corpo rápido. A hora que ele expandiu esse sol pelo Arnya Chakra dele, eu sentia tudo, eu percebia o corpo dele, todas as sensações como se fosse eu. Isso aí é o seguinte, isso é um mentor extrafísico, é que como ele está de frente com você, há um acoplamento áurico, a aura dele se interpenetra com a tua, parecendo que é uma coisa só. É igual um médium na hora de um fenômeno mediúnico, ele está ali, de repente a aura do espírito interpenetra ele e o médium fala assim, ele e eu parecemos um só. Pô, ele parece eu, não é isso. É
a interpenetração de campo energético dele com você. Quando ele estimulou o parafrontal dele, que entrou no teu frontal, o frontal dele aceso, e lembra que você estava fazendo Om Namah Shivaya antes. Isso me parece claramente uma presença yogi extrafísica. E como você estava fazendo o Om Namah Shivaya, ele surgiu, a sensação de que é você é pela interpenetração dele com você, que é a mesma de um médium com seu mentor. Não é que era um outro eu, é uma presença independente, mas que você sente como se fosse você naquele momento. Que legal. E outra coisa, dependendo para quem você vai falar, aí começa as viajadas na maionese astral, tipo, era um eu superior seu, era um eu de outra dimensão. A maioria das vezes que eu vi gente achar que era outro eu, eram presenças extrafísicas, porque virou moda agora você confundir uma presença que está ali como se fosse um fractal teu ou eu. O Pedro está ali, eu estou aqui espacialmente, o Pedro está na minha frente, ele é outra pessoa e eu sou outra. Eu sei que ele não é uma forma mental, não é um fractal e não é o eu de outra realidade, é o Pedro que está na minha frente. Aí o Pedro desencarna, aparece para mim, aí alguém fala, ele é você de outra personalidade, de outro universo. Não foi, ele é uma presença que hoje mora no lado espiritual. Então eu acho que o pessoal às vezes embola muito e cria até essa confusão na hora da interpretação. Eu trabalho com isso há anos, e o que eu estou vendo são pessoas, espíritos. Mesmo isso não tem nada a ver com a doutrina nenhuma, é o que é. Presenças espirituais que existem aos bilhões em vários planos extrafísicos. Tá bom? Legal, obrigado, professor. Tá, um abraço, obrigado por ser ligado. Um abraço. Pedro, já não dá mais tempo, não. Não tem mais tempo, aí estamos em cima. Não vai dar tempo de responder mais uma, não. Não tem como. Pessoal, já estamos em cima do horário, tá? Muita gente ligou, infelizmente não tem como eu atender todo mundo, tá? E nem sempre eu vou abrir para perguntas. Vai do tema do dia, o que eu estou fazendo, é necessária essa interação com as pessoas, como é necessário fazer um programa inteiro, os 2 blocos, explanando sobre algum tema, tá bom? E eu vou aí fluindo na medida dos programas e vou tentando passar o melhor possível. Desculpa aí quem ligou, mas não dá mais tempo. Estamos em cima. Eu quero agradecer a vocês por estarem ouvindo o programa, ou assistindo no YouTube, ou ao vivo, ou depois. Obrigado ao Pedro aí, que está todo domingo aqui comigo e me inspira com essas camisas dele. Aliás, por que você tem uma camisa dessa e eu não tenho uma? Porque você ganha um salário astronômico aqui na rádio. E eu não tenho a grana para poder importar um container de camisas dessa que você usa. Eu venho com a camisa básica aqui e chego aqui e o Pedro me humilha com essas camisas havaianas maravilhosas dele. Gente, muito obrigado aí por tudo. Um abraço.